Ô Celso, eu tenho uma participação hoje. Cara, eu tô muito feliz, né? Que cada dia a gente vai evoluindo, trazendo conteúdo bacana pra você aí. Hoje nós temos um assunto muito interessante que minha amiga Michele Lordelo, lá da Bahia, Salvador, trouxe pra nós um comentário muito bacana. Celso, coloca pra nós aí, minha amiga Michele aí, que vai trazer um insight legal. Olá para você que acompanha o programa Inteligência Condominial. Eu sou Michele Lordelo, do Grupo Lordelo, estreando aqui na TV. E hoje nós vamos falar como você pode aplicar os pilares da governança corporativa nos condomínios e também algumas ferramentas de gestão. Automaticamente, quando nós falamos de temas que envolvem uma gestão de alta performance, parece que isso está bem distante dos condomínios. Mas, na verdade, independentemente do porte, é possível a aplicação desses pilares. E eu vou mostrar para você como. Todo condomínio ele vai fazer ali o controle dos seus pagamentos, dos seus saldos, nas contas correntes, nas aplicações. E a origem disso está na autorização dos pagamentos. Então, quando existe um processo de controle interno, o síndico ele já sabe qual é a sua alçada de pagamento, ou seja, quanto é que ele pode gastar sem nenhum tipo de autorização. E essas autorizações, muitas vezes, quando elas são necessárias e muitas vezes já estão previstas na convenção, vão dar ao síndico um suporte, porque ele já vai saber quanto de fato ele pode efetuar de gastos sem precisar consultar o conselho ou a assembleia. Quando esse processo está instituído, nós já estamos falando em 3 pilares da governança corporativa: o da transparência, o da prestação de contas e o da responsabilidade. Então, mesmo que o condomínio seja muito pequeno, esse cuidado ele é imprescindível para que o condômino tenha segurança de que aquele pagamento de fato atende a uma finalidade da atividade condominial. Por outro lado, o conselho ele vai ter tranquilidade para recomendar ou não a aprovação dessas contas. E o próprio síndico vai ter muito mais segurança para poder demonstrar a gestão para essa coletividade. O síndico também pode utilizar 2 ferramentas para poder balizar essa gestão de alta performance. A primeira delas é o PDCA. Ele vai poder planejar, executar, verificar e agir. Nós, como auditores contábeis condominiais, sentimos falta de uma dessas fases, que é a verificação. E aí eu vou dar um exemplo para você. Quando o condomínio contrata uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, já devem estar ali revistos procedimentos para o pagamento de tributos. Sim, estou falando de imposto. Condomínios precisam pagar impostos. E esses impostos, muitas vezes, eles já estão embutidos no próprio pagamento que o condomínio vai fazer ao prestador de serviço, ou seja, a pessoa jurídica. Quando esse procedimento ele não é seguido, o condomínio descumpre uma obrigação. Se ele tem ali no mecanismo do PDCA uma etapa de verificação, alguém vai fazer esse alerta para o gestor. E geralmente quem faz isso é uma auditoria preventiva. Quando o condomínio não tem esse serviço, muitas vezes ele passa meses e até mesmo anos sem fazer essas verificações, mas esse débito continua existindo. Uma outra ferramenta que deve ser utilizada é o diagrama da espinha de peixe. Esse diagrama ele trabalha causa e efeito. Se um condomínio, por exemplo, ele não tem controle de fundo de reserva ou de um fundo de provisão trabalhista, esse diagrama já vai fazer a indicação de que, por exemplo, caso o condomínio tenha ali colaboradores próprios, orgânicos, ele não tem recursos para poder fazer a dispensa desses funcionários. Então, o diagrama vai mostrar que o condomínio precisa adotar a guarda desses recursos para que, em uma necessidade, o condomínio possua essas disponibilidades. Com o exemplo de hoje, já é possível você perceber que não é nada complexo aplicar tanto pilares da governança corporativa aos condomínios, quanto trabalhar com ferramentas de gestão. Eu espero que você possa aproveitar as recomendações da auditoria na sua gestão. Eu volto então numa próxima oportunidade. Obrigada pela atenção, um forte abraço. Isso é inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Que agora condomínio é papo? Ó, Michele, um beijo no coração, sempre trazendo insight muito bacana, muito conhecimento para você que tá aí na telinha aí, você que é síndico. Tainá, e aí, comenta um pouquinho do que a minha amiga Michele trouxe.
Que riquezas de conhecimento aí em pouco tempo. Super! Nossa, muita informação. Vi que você estava, inclusive, anotando. São duas questões, né? A gente tem aí a auditoria preventiva, que a gente sempre recomenda que, para os síndicos, é uma maneira de você dar mais segurança, mais transparência e, principalmente, né, para a sua própria segurança. Quando você tem uma auditoria preventiva, ela te dá a possibilidade de corrigir erros. Erros que podem acontecer e que vão acontecer. Nós não somos máquinas e até mesmo uma máquina, ela apresenta erros, ela precisa de manutenção, ela precisa de atualização. Então, essa auditoria preventiva, ela vem como uma forma de dar a possibilidade do gestor de fazer a correção desses erros e, principalmente, de evitar que o condomínio tenha prejuízos a longo prazo ou até a médio prazo, e que esse gestor, inclusive, exercendo ali ainda a sua função, possa, inclusive, ter que ressarcir ou ter que reparar esse próprio erro, o dano que ele causar, né? Bom, essa é a auditoria preventiva. Sem falar que isso dá mais segurança para o próprio Conselho Fiscal trabalhar, isso traz mais tranquilidade para os próprios moradores também, de saber que existe uma auditoria ali que é feita mensalmente. E para o síndico, quando chega na Assembleia de Prestação de Contas. Agora a gente vai falar de outro tipo de auditoria, que é aquela auditoria quando a gente tem alguma desconfiança, quando existe, inclusive, uma perícia, que é provocada uma perícia judicial. Essa auditoria, geralmente, ela vem para apontar alguma falha, algum erro ou ainda algum desvio. O que acontece? Geralmente, essas auditorias são feitas pós uma gestão. Isso vem acontecendo muito num ambiente aí, político, né? Quando um certo grupo vai lá e quer destituir o síndico ou quer que aquele síndico saia para outro grupo entrar ou para outra pessoa entrar e vai lá instituir uma auditoria. Ou ainda, até mesmo quando aquelas pessoas que são sérias, que trabalham com transparência, como o próprio conselho já há desconfiança de que existe um desvio, esses, então, pedem uma auditoria. Essa auditoria, ela faz um levantamento, e aí existe a auditoria de gestão, existe a auditoria financeira, que é a auditoria contábil, existe uma série de tipos de auditoria. Inclusive, na hora da contratação de um auditor, é preciso que você também avalie o tipo de proposta, porque um auditor fiscal, um auditor que vai analisar contabilmente, muito provavelmente ele vai trabalhar no pilar contábil, financeiro do condomínio, sem analisar questão de gestão administrativa, por exemplo. Mas, ainda assim, existem auditores que também prestam esse tipo de serviço. Então, existem vários tipos de auditoria, existem vários tipos de serviços que são oferecidos e existem vários tipos de finalidade com a própria auditoria. Acho que eu consegui responder. Foi bom pra caramba, legal. Foi ótimo. Ô, Tainá, pessoal. Óculos, da Supergirl. Ó, tá quente aqui, ó. Olha, aí vai, põe a música aí. Super síndico, professora. Vamos dar um abraço pra amiga Maísa, que tem esse curso Super síndico. Verdade. Botar o óculos da intelectualidade, ficar mais inteligente. Ficou bonito lá, ó, Celso. Ó, uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui é o seguinte, coisa importante, que é o PDCA. Isso é uma ferramenta utilizada de qualidade em todas as empresas. E ela fala de um ponto que é interessante, que é a parte da avaliação, da verificação. Então, síndico, ó, vou tirar o óculos, que é coisa séria agora. Começa a verificar os seus processos do seu condomínio. Porque o que acontece? Quando você verifica, você vai dar primeiro, se você vai ter uma ação corretiva ou preventiva, né? Se for preventiva, beleza, porque a gente sabe que prevenir é mais barato que remediar. Então, comece a colocar no seu condomínio a questão da verificação. Todos os processos, tá? Se for na parte de engenharia, se for na parte de bombeiro, se for na parte contábil, se for na parte administrativa, começa a verificar tudo, porque prevenir é melhor que remediar, tá beleza? Fernando, queria que você comentasse um pouquinho aí, o comentário redundante Comentar da minha amiga comentário. Michele Lordeiro aí. Tem o óculos aí da inteligência?
Não precisa. Eu tenho o meu aqui, tá guardadinho, Thiago. No próximo programa eu uso. Senão não vai dar tempo de tirar da bolsa. Mas, voltando à brilhante matéria, né, brilhante conteúdo que a Michelle nos traz, e aproveitando o comentário da minha amiga Tainá, que a Master, né, Blaster, super Quer dizer que o meu síndica. comentário não aproveita nada, né? Você, Thiago, você é o inteligente da história. Você é que nos move, né? Foi o óculos da inteligência. Você é o cara, né? Aproveitando o que a Michelle nos traz e complementando o que a Tainá falou brilhantemente, com relação à prevenção, a gente coloca muito a responsabilidade da administração em cima do síndico, né? Cobra muito que o síndico seja especializado, que o síndico leia, que o síndico procure, que o síndico se informe. E a gente acaba esquecendo um pouco, ou até tirando o foco, do Conselho Fiscal, que tem tanta responsabilidade quanto o síndico, porque ele está ali para fiscalizar, para orientar, para dar a anuência do que aconteceu. Só que o Conselho Fiscal, ele também tem autonomia de se reunir com o síndico e buscar as soluções para um condomínio, e não deixar só com o síndico gestor, ou até mesmo com o síndico profissional, para que amanhã deixe a responsabilidade, ele resolveu tudo, ele decidiu tudo sozinho. Não. Né? O Conselho Fiscal, ele também deve se especializar justamente para fazer o quê? Para fazer essa auditoria. Ao invés de se gastar, se pagar, se contratar um profissional, o Conselho Fiscal, ele pode estar ali antenado, ele está ali envolvido com um problema e pode sim ser um consultor financeiro, averiguando as contas, falando, olha, você gastou tanto com isso, mas eu acho que poderia gastar de uma outra forma, vamos ver os orçamentos, né? Ele pode trazer para o síndico essas ideias. E o síndico desamparado acaba cometendo falhas, o síndico desinformado acaba por pecar na sua gestão, e aqui eu não estou falando de desvio, eu estou falando de pecar mesmo, de repente fazer uma manutenção que não é necessária e deixar outra para depois, e aquela que deixou-se para depois trazer um prejuízo para o condomínio. A gente fica muito preocupado com relação à gestão, com relação ao financeiro, mas muitas vezes o seu financeiro está ok, o seu contrato está ok, mas a execução do serviço como um todo não está ok e traz um prejuízo para o condomínio. E quando a gente fala de prevenção, de auditoria preventiva, ela não só se delimita às contas do condomínio, ela se delimita, aliás, ela se expande com relação à fiscalização de obras, a contratar engenheiros, arquitetos, para fiscalizar a execução de um serviço dentro de um condomínio. Então, assim, a gente chama de auditoria e imagina-se algo grandioso, mas não. São atos simples que, dentro de um condomínio, faz uma grande diferença. Olha,